Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, o verso para memorizar da semana passada está lá em Hebreus 11:31. Hebreus 11, verso 31. Hebreus 11, 31, capítulo 11, é aquele capítulo que fala sobre os heróis da fé, sobre os personagens da Bíblia que viveram e morreram pela fé em Deus. E lá no livro dos heróis da fé conta a história dessa mulher, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com desobediência, porque ela acolheu os espias com paz. Então nós vamos já para a história dela. Vamos só relembrar o contexto aqui dessa história. O povo de Israel estava entrando em Canaã, e ali eles tinham que passar por uma cidade que era muito grande, uma cidade que era muito protegida por muralhas, era uma cidade muito fortificada. No meio do caminho tinha essa cidade, que é a cidade de Jericó. Então esse era o primeiro obstáculo do povo de Israel para poder entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida. E aí, antes de entrar nessa cidade, antes de poder fazer toda essa campanha para destruir essa cidade, Deus pediu a Josué que mandasse alguns espias, alguns espiões, para analisar a terra e para dizer como é que ela era, para poder então eles prosseguirem. Então agora nós vamos ver essa história lá no livro de Josué, capítulo 2, verso 1. Como foi esse processo de mandar os espiões? Josué, depois de Deuteronômio, quem leu agora, Josué 2, 1. Josué 2, capítulo 2, verso 1. E aí nós já tiramos a primeira lição sobre esse verso 1. Diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Só até aqui, depois ele conta o resto. Aí está dizendo que Josué mandou os 2 espias no certo lugar. Que lugar é esse? Sitim. Esse lugar e essa ordem que Josué deu aí tem um significado que dá para a gente conversar, que dá para a gente explorar aqui. Moisés já tinha mandado alguns espias para analisar Canaã vários anos antes, muitos anos antes, quer dizer. É aquela história que eu sempre prego aqui. Moisés mandou 12 espiões para olhar a terra de Canaã. Aí quando os 12 espiões voltaram, eles trouxeram os melhores frutos que tinha naquela terra, um cacho de uva do tamanho de uma pessoa, que eles tinham que trazer numa vara, 2 homens conduzindo aquele cacho de uvas. Aí eles chegaram, disseram que a terra era boa, só que era difícil de ser conquistada porque tinha os inimigos e tal. E ali, 10 espias trouxeram a mensagem pessimista e só Josué e Caleb trouxeram a mensagem otimista. E o povo todo deu ouvidos aos pessimistas. E aí, por causa disso, Deus puniu eles. E disse: olha, agora vocês poderiam ter entrado hoje, Canaã. Só que agora vocês vão dar a curva e vão voltar para o deserto. E todos vocês aqui que estão vivos hoje, todos vocês vão morrer, e é os filhos de vocês que vão entrar. Então, primeira coisa, Moisés já tinha mandado 12 espiões, mas o resultado dessa mandada não deu certo. Eles voltaram e acabou por piorar a incredulidade que as pessoas tinham em Deus. Certo? Então, a primeira experiência com espiões também não tinha dado certo. Agora, nesse mesmo lugar aqui, vocês viram aí, Josué 2:1, na localidade de Sitim, teve outro episódio negativo que aconteceu nesse lugar. Vamos ver? O que aconteceu em Sitim, em outro lugar, em outro episódio? Números 25. Você está em Josué, você volta 3 livros para trás. Números 25. 2 episódios negativos. O primeiro
foi aquele fracasso dos 12 espias. E qual foi o segundo episódio negativo? Números 25, verso 1. Números é antes de Josué. É o terceiro livro da Bíblia. Ou é o quarto livro da Bíblia. Números 25, verso 1. Olha aí. Quando Israel estava em Siquim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O que mais? Estas filhas dos moabitas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então vocês viram aqui que o histórico tinha sido negativo. 2 episódios negativos. O primeiro episódio qual foi? Isso agora? Fracasso daqueles 12 espionados. E qual foi o segundo episódio negativo que aconteceu em Siquim? O povo se prostituiu e adoraram os ídolos. Fracasso dos espiões, e naquele mesmo lugar o povo tinha feito o carnaval ali com as prostitutas e também com os ídolos de Canaã. Agora, depois desses 2 episódios negativos, vocês ainda colocariam fé de que o povo poderia entrar em Canaã e adorar a Deus? Vocês confiariam no povo de Israel para fazer qualquer coisa? Se da primeira vez eles fracassaram com os espias, da segunda vez eles se prostituíram e adoraram os ídolos, vocês confiariam que o povo de Israel ia continuar sendo fiel, seria fiel a Deus em Canaã? Mas era outro povo. Era descendente, né? Mas olha só, vamos reler agora Josué 2:1. Depois desses 2 episódios negativos, vamos reler Josué 2:1. Da localidade de Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra. Se tinha dado errado com os espias da primeira vez, se naquele mesmo lugar tinha acontecido aquela baixaria, por que Josué mandou 2 espias agora daquele mesmo lugar? O que vocês acham que Josué estava pensando nisso aí? Se já aconteceram 2 episódios negativos relacionados a essa mesma história aqui, sabe? Não é a lição que a gente aprende com o fato de Josué ter mandado eles sábado. Vamos relembrar aqui. A ideia de mandar espiões fracassou da primeira vez. Lá em Siquim, o povo já tinha se prostituído. Agora o que Josué faz? Josué reúne o povo em Siquim, naquele mesmo lugar, e manda agora 2 espiões de novo. Por que Josué fez isso? Qual é a lição que a gente aprende com isso que Josué fez? E Deus deu agora uma nova chance, uma nova oportunidade para o povo de Israel. Josué reuniu o povo no lugar onde eles tinham se prostituído, no lugar onde eles tinham adorado os deuses, e agora mandou 2 espias naquele mesmo lugar. Quer dizer, olha, vocês falharam da primeira vez, falharam da segunda, mas agora eu estou dando mais uma chance. Vocês não são mais aquele povo que morreu no deserto, vocês são descendentes deles. Vocês têm a oportunidade agora de fazer diferente. Seus pais tropeçaram, agora vocês têm a oportunidade de acertar. Aqueles espias tropeçaram, mas agora esses 2 espias vão ter a oportunidade de acertar onde é que eles erraram. Por que eles mandaram só 2 agora, não 12 como assim? Porque agora tinha menos chance de dar errado. Da outra vez, com 12 espias, 10 foram pessimistas e só 2 foram otimistas. Agora Josué trabalhou a mente desses 2 para dizer: olha, agora vocês não podem trazer um relatório negativo, pelo amor de Deus. Vocês querem vagar mais 40 anos no deserto? Os pais de vocês andaram 40 anos aqui nesse sol quente. E
Se vocês trouxeram um relatório negativo, agora que eles vão dar mais 40 anos aqui. Então, com esses dois espias, tinha mais certeza que eles não iam fazer nenhuma gafe, não iam dizer mais nada negativo. Certo? Então, é isso que Joelza disse. Deus deu uma segunda chance para o povo de Israel. Agora, vamos ver uma outra história da Bíblia e vocês vão dizer no que é que essa história tem a ver com essa que temos agora. João, Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 18. João 18, verso 17. Diz assim: Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Aí a segunda vez agora, verso 25. Simão Pedro estava em pé aquecendo-se, então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Verso 26. Um dos servos, sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Então olha só. Qual é a relação dessa história de Pedro com a história do povo de Israel que nós vemos agora? Diz a vocês agora um episódio que aconteceu, dois episódios negativos que aconteceram com o povo de Israel. O que é que aqueles erros do povo de Israel tem a ver com esses erros de Pedro? Então, gente, o povo de Israel errou 2 vezes e Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, existe um ponto comum nessas 2 histórias. O povo errou 2 vezes, mas Deus deu. E Pedro teve uma outra chance? Tudo bem, Joel, tudo bem. Vamos ver? Joelza disse? Aí no capítulo 21 de João. João 21, verso 15. João 21, verso 15. Tá? Vou usar o microfone, senão vocês pegam o som. Vão bem alto assim, aí vocês estão se dando mesmo. Olha aí. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Olha aí. Então Jesus perguntou 3 vezes para que Pedro desfizesse as 3 vezes que ele negou. As 3 vezes que Pedro disse que eu não conheço, agora as 3 vezes Pedro teve que reconhecer publicamente que o conhecia e que o amava. Então as mesmas chances que Deus deu para o povo de Israel, quando eles erraram 2 vezes, agora Deus também deu as mesmas chances para Pedro, que errou 3 vezes. O que é que isso ensina para a gente, o tanto de chances que Deus dá para nós na vida? Então, na vida, existe um limite de chance que Deus dá para nós? O que vocês acham? Será que existe um momento que tem um limite de chance, de oportunidades? A partir daquele ponto não tem mais como Deus achar, alcançar a pessoa? Cada um de nós só deixamos chegar a Cristo quando a vez estamos juntos. A mesma ação de Deus nos distinguiu. Porque nós se referimos de busca e se fortalecendo na palavra. Porque se nós se afastar da palavra dele, tudo que Deus volta para o mérito dele. Mas mesmo assim, o obstáculo de graça cheio, nós temos que cada um voltar atrás. Porque nós somos pais, ele sabe, mas a mesma assim de verdade. Exatamente. Vocês falaram exatamente o certo. Então, não existe nenhuma pessoa que seja inalcançável, que Deus não possa alcançar. Mas é isso que Marcos diz. Existe um ponto em que a pessoa decide não ser mais alcançada. Deus vai atrás, Deus usa todas as maneiras, mas a pessoa mesmo diz que não quer ser alcançada, não quer ser transformada, não quer que a graça salve ela. Então, Deus só pode salvar alguém que quer ser salvo. Deus não vai salvar ninguém à força. Então, enquanto você respira, Deus dá 1001 chances. O povo errou 2 vezes, Deus deu 2 chances para eles. Deus deu mais uma chance para eles se corrigirem. Deus levou eles para o mesmo lugar onde eles tinham errado e deu a mesma missão que eles tinham falhado a primeira vez, para dar a chance de se consertar. Pedro negou 3 vezes, Jesus deu 3 chances para ele reconhecer que o amava. Enquanto há vida, há esperança. Agora, se alguém lhe diz o seguinte, que depois que morre ainda vai ter outra chance, o que é que vocês acham? O que é que vocês dizem sobre isso? Existe uma segunda chance depois da morte? Porque se existisse uma segunda chance depois da morte, tinha para que a gente está na igreja hoje? Tinha para que a gente está servindo a Deus hoje? Dá para resolver a nossa vida depois? Não tinha como. Então é nessa vida o tempo que nós temos para buscar Deus e para aceitar a graça dele. Agora uma outra pergunta para vocês aqui ainda nessa história. Outra pergunta bem interessante. Como é que nós podemos entender esse conceito de segundas chances que Deus dá para nós, sem abusar da graça de Deus? O que é que seria uma pessoa que abusa da graça de Deus? Quem pega esse conceito de que Deus dá 1001 chances, a pessoa faz começar a abusar desse princípio, abusar dessa... Pois é. É isso que Jesus falou e nós falamos aqui agora. Deus dá 1001 chance, mas se a pessoa continua pecando conscientemente naquilo que ela sabe que está errado,
que é que vai acontecendo com o passar do tempo na mente da pessoa? O Espírito Santo vai. Por exemplo, não foi isso que a irmã Antônia falou. Com o tempo, aquela voz que no começo acusava você de você estar fazendo coisa errada, com o tempo ela vai se calando, vai se afastando. Não porque Deus queira calar essa voz, não é porque Deus fica irritado, não, mas apela ao coração dele. É porque a pessoa mesmo vai silenciando a voz do Espírito Santo. Até o ponto de cometer esse pecado imperdoável, ou seja, é o pecado que não tem perdão. Quando você entristece e apaga a voz do Espírito Santo de uma vez na sua vida. Agora você está totalmente entregue para fazer os seus pecados, fazer a sua natureza pecaminosa, porque agora você calou todos os apelos do Espírito Santo na sua vida. Igual o filho, né, Zé? Porque a mãe fala e o filho finge que não escuta, mas está escutando, mas ele está fingindo que está escutando. Porque não tem mãe, quando a mãe fala 2, 3 vezes, até que a mãe continua falando, mas ele não escuta mais. Aí ele se torna tão rebelde que termina cometendo crimes, quando esse filho está na cadeia, depois no caixão, né? Já não deixa chorar. Porque eu não quis ouvir o que a mãe dizia. Sabe, Luciano? Chegar naquele dia em que eles vão ouvir de Jesus, afaste de mim, que eu não vos conheço. Profunda, Francisco, viu? Esse negócio desse é um ponto bem interessante. No dia da volta de Jesus vai ter 2 grupos. Um ele vai dizer, vinde e bendize do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses vão ser os que vão entrar na glória. Mas aqueles que com o tempo vão calando a voz do Espírito Santo, até cometer esse pecado imperdoável, Jesus vai dar a sentença que Francisca disse. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quer dizer, porque Jesus realmente não conhecia essas pessoas, não sabia quem elas eram, sabiam. Mas pelas pessoas terem criado essa separação entre elas e Deus, não houve essa intimidade, não houve comunhão delas com Deus durante a vida toda, por isso não tem consciência. Quando ele voltar, as pessoas vão se arrepender. Vai sentar aqui mais. Chegou a hora. Deus não fez a gente para disponibilizar, é a gente que procura. Acontece sim, agora porque é errado. As pessoas são erradas, as pessoas, você anda numa BR, você vê coisas que as pessoas fazem, tá? Você vai abrir certinho, mas tem um outro que vem, entendeu? Então, assim, não é porque chegou a hora, eu não acredito nisso. Vamos supor, Deus fez deu a agenda, nasceu para morrer de bala, de faca. Não, eu acho que a pessoa procurou. Você procura. Agora sim, às vezes a gente passa um ponto que está um tiroteio, acontece que você recebeu uma bala para ir, mas eu acho que não tem como ver. E a pessoa que gosta de ver, você vai certo, não quer ver, né? Você vai certo, aí vai vir ver, aí vem responsável novo, e levar essa na ficha com a dor, e você vem no final do final para ver, tá? E geralmente, as pessoas não querem ver a vida, querem ver
Existia. Virou a vida da outra pessoa e não sei. Aí é interessante que é responsável também da pessoa que tem nada a ver com ela. Não vem ficar morto que não tem nada. Só Deus sabe qual é o nosso dia. Agora, o fato de Deus saber o nosso futuro, existe uma dúvida que as pessoas geralmente têm, é o seguinte: se Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quem vai salvar e quem vai se perder, Ele sabe. Ele sabe o destino de cada pessoa. Agora, o fato dele saber que a pessoa, que aquela determinada pessoa vai se perder, não vai mudar o fato que ele não vai deixar de amar ela por causa disso. Deus vai continuar amando aquela pessoa, vai continuar apelando no coração dela, mesmo sabendo que ela não vai aceitar. Por que Deus faz isso? Porque essa é a natureza de Deus. De amar mesmo sem a pessoa querer, amar mesmo sem a pessoa merecer. Uma pessoa Ele continua amando e o amor dele nunca cessa, nunca diminui. Pois é, por isso que o amor de mãe é o mais conhecido como o amor de Deus. Pois é. Agora, gente, já falamos muito de pessoas que não aproveitam, que desperdiçam a graça de Deus, mas agora nós vamos ver duas histórias que nós estudamos a semana toda. A primeira história é a história de Raabe. Você está em Josué 2, vamos ver o final do verso 1. Então Deus deu a segunda chance para o povo de Israel. Josué mandou 2 espias, e adivinha qual foi a primeira casa que eles se hospedaram? A única casa que eles se hospedaram lá em Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Josué 2:2. É o sexto livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué 2:2. Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Levítico, tem Números e aí tem Deuteronômio. E aí vem Josué. Josué 2:2. Olha como Deus, quando Ele quer converter uma pessoa, Deus conduz os acontecimentos para que aquela pessoa seja alcançada. Os 2 espias poderiam ter se hospedado em qualquer outro lugar, um hotel, em Jericó, em alguma casa de alguma pessoa, mas a primeira casa que eles se hospedaram foi justamente na casa daquela mulher que precisava ser alcançada pela graça de Deus, que era a casa de Raabe. Então, o pessoal da cidade descobriu que aqueles 2 homens tinham entrado na cidade. Aqueles 2 homens eram os espiões do povo de Israel que estavam olhando a cidade. E aí chegou aos ouvidos do rei que aqueles 2 homens estavam por ali para analisar a terra. E aí o rei de Jericó mandou agora os soldados para procurar esses 2 homens para matar eles. Então eles se hospedaram na casa de Raabe para se proteger. Agora nós vamos ver o seguinte. Olha o verso 3 e 4. O que foi que Raabe fez para proteger aqueles 2 homens? Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão indo na sua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade sim que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Então ela fez ali uma mentira, e ali os soldados foram embora e não foram revistar a casa porque ela tinha dito que eles tinham fugido, né? Mas para onde é que ela levou eles? Olha o verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da sua casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Todas as casas daquela época tinham um terraço. Hoje seria uma laje, né, que nem essa laje aqui da igreja, e lá eles tinham uma laje assim, um terraço em todas as casas. Que era justamente onde eles faziam ali um tratamento que eles faziam com as colheitas. Eles traziam uma palha e lá eles quebravam aquela palha em cima dos terraços das casas. Hoje as pessoas devem fazer esse serviço no quintal, no terreiro, na área, mas lá eles faziam no terraço. E às vezes eles usavam aquele terraço, os idólatras usavam aquele terraço para adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Eles subiam para a parte de cima da sua casa para fazer isso. Então Raabe também tinha esse terraço. Agora um detalhe: a casa de Raabe não ficava dentro da cidade, ela ficava em cima da muralha.
o muro da cidade daquela época era tão largo que dava para caber uma casa em cima dele, justamente para quando os inimigos viessem, não destruir aquele muro de primeiro. Não era um muro assim de uma fiada de tijolos, era bem largo para caber uma casa. Então a casa de Raabe ficava em cima da muralha. Por isso que quando os espias terminaram de olhar a terra, quando eles estavam fugindo, eles foram logo naquela casa que estava logo ali em cima da muralha. Certo? Então eles ficaram ali escondidos debaixo da palha que estava no terraço da casa de Raabe. Certo? Agora, vamos ver o que foi que Raabe disse sobre o Deus de Israel. Ela foi lá onde estavam os espias e olha o testemunho de Raabe. Verso 9: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão morrendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? Olha o testemunho daquela mulher. Ela era uma prostituta. Ela vendia um corpo para poder sobreviver e poder cuidar da sua família. Ela tinha o pai, tinha a mãe, tinha os irmãos, as irmãs, e ela sustentava a família toda com o dinheiro da prostituição. Então, aos nossos olhos, ela seria uma pessoa totalmente inalcançável, uma pessoa que não merecia a graça de Deus. Mas olha o testemunho dessa mulher. Ela protegeu aqueles 2 espias, correndo risco de vida, e ainda disse que ela temia o Deus de Israel. Ela disse: olha, a gente ouviu as histórias do que aconteceu com vocês, e todo mundo aqui está morrendo de medo do Deus de vocês. Porque o Deus de vocês é um Deus de verdade, não é como essas estátuas aí de pedra, de pau, de ouro que eles constroem, não. O Deus de vocês é um Deus de verdade, é o único Deus em cima do céu e embaixo da terra. O testemunho de uma pagã, o testemunho de uma pessoa que não é do povo de Deus. É reconhecer a Deus. Agora, tem um detalhe bem interessante aí que a gente tem que considerar. É que a Bíblia não apoia a mentira. A Bíblia não apoia o engano. Aqui Raabe se valeu de uma mentira, mas a Bíblia não apoia isso. Então por que o nome de Raabe aparece lá em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé? O nome de Raabe aparece lá pelo ato corajoso dela de proteger os espias. E nós temos que considerar o seguinte: a gente não pode cobrar que Raabe tivesse esse senso de que mentir é errado, porque ela estava vivendo num contexto totalmente idólatra, num contexto totalmente pagão. Então, mentir para ela era uma coisa normal. Mentir para ela era uma coisa do dia a dia, era uma coisa que a gente faz no dia a dia. Ela não tinha noção do que era certo ou errado. Ela só sabia que o Deus de verdade era o Deus que estava com Israel. Ela mentiu para salvar a vida daqueles 2 homens. Ela estava bem intencionada. Porque a mentira vai só a mentirinha e as consequências graves. Ela vai só sagrar. Eu vou uma vez, a consequência da vez tem as consequências muito graves. Isso faz a mentira para Satanás. Exatamente. A Bíblia diz que a gente não pode ser condenado por aquilo que a gente não sabe. Então, se ela não tinha essa luz, ela não poderia ser condenada por essa mentira. Ela não tinha essa luz, ela não tinha visto ainda, né? Ela fez como ela achou que era mais fácil para ela. Era normal, ela não sabia que também não compartilhou algumas coisas de Deus na mentira, né? Exatamente. E a próxima história que a gente vai ver, depois de Raabe, é também uma história de uma mentira. Mas nós vamos ver o que aconteceu com essas 2 pessoas. O que aconteceu tanto com Raabe quanto com os gibeonitas. Os 2 mentiram. Mas qual foi a diferença de Raabe para os gibeonitas? Nós vamos ver já. Mas é esse caso que Josué falou. Que Deus julga de acordo com a luz que ele recebe. Quem conhece toda a verdade, Deus vai julgar de acordo com a verdade que você conheceu. Quem não sabe nada, quem não sabe ler, por exemplo, quem não tem muita instrução, Deus só vai julgar essa pessoa de acordo com o pouco que ela aprendeu.
Se com o pouco que ela aprendeu, ela decidiu servir Jesus, ela decidiu ser obediente, decidiu guardar os mandamentos de Deus, então ela está fazendo certo. Então Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que ela recebeu, com o tanto que ela aprendeu na vida, certo? Então, esse é um dado bastante interessante. Agora, a história de Raabe também traz uma outra lição para nós. Se todos os povos ali que o povo de Israel ia passar a conquistar, se todo mundo tivesse a mesma atitude que Raabe teve, todos eles teriam sido poupados. Então as pessoas poderiam dizer o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus cruel, que saía matando, mandava matar as pessoas sem dó nem piedade. Mas olha só, aquela prostituta se rendeu diante do Deus de Israel e ela foi poupada. Então, Deus um dia vai destruir esse mundo com fogo e enxofre. Mas olha o tanto de tempo de graça e oportunidade que Deus está dando para as pessoas se converterem, para as pessoas aceitarem a salvação. Então, antes de Deus mandar o juízo, Deus sempre manda a misericórdia, Deus sempre manda a graça para a pessoa aceitar. Certo? Agora, outra pergunta aqui para todos nós. Ainda sobre Raabe. Como é que eu posso reconhecer? Se vocês falarem, como é que eu posso reconhecer que uma pessoa está se abrindo para Deus, mesmo que a vida dela ainda esteja longe do ideal? Como é que você reconhece que uma pessoa está se abrindo para a verdade, se abrindo para o Evangelho, mesmo que o estilo de vida dela ainda não esteja dentro do ideal de Deus? Eu acho que pela mudança de atitude. Quando você toma atitude em relação às coisas erradas e procurar o certo, a partir daquele momento as pessoas começam a entender que você está procurando a mudar. Mudança de atitude, fez o que ele disse. Pense aí em todas as vezes que a gente vai fazer evangelismo, toda vez que a gente vai visitar a casa de uma pessoa, aquela pessoa que hoje está aqui na igreja, mas que no começo era bem dura. Quais foram os primeiros sinais que essa pessoa deu de que ela estava começando a mudar, estava começando a amolecer? Lembre aí de casos que você já deve ter conhecido, já deve ter visto aqui na igreja. A pessoa cedeu a calçada para fazer as reuniões, a pessoa antes nem aparecia e a pessoa começou agora a ser mais simpática com a igreja, com os visitantes. A pessoa começou a oferecer água, a pessoa começou a elogiar, falar bem de nós para as outras pessoas, né? A pessoa muitas vezes passa a vestir uma roupa mais parecida com a roupa adequada. Deve viver, às vezes a pessoa antes, sendo mulher, por exemplo, não se joga bem curtinho. Aí quando começa a vestir uma saia, um vestido. O homem antes assistia sem camisa. Porque existe estudo que depois a gente vê quando a gente chega, a pessoa começa a vestir a camisa. Ou começa a fazer uma pergunta sobre a Bíblia de forma realmente interessada, porque a gente conhece pelo tom de voz, pela maneira da pessoa formular a pergunta, quando é que a pessoa está fazendo a pergunta só para especular, ou quando a pessoa está fazendo a pergunta porque realmente tem curiosidade. Quem mais? Falou pro casal, o casal tinha um filho, né? E ele sempre ofereceu estudo, né? Falou sobre o livro, ofereceu o livro, ofereceu com vontade. E aí disse, não quero, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós fomos ouvir, né? Ele sempre como um convite para ele ser aceitado, né? Aí a gente fez a oração, né? A gente fez aceitaram a oração. Na hora da oração, o filho tirou o chapéu. Para mostrar respeito, que assim, independente do que ele ouviu ali, querendo ou não querendo, não sei se ele vai ser uma outra oportunidade, mas por respeito ele tirou o boné e foi olhar com a gente sem boné. Isso aí que eu estou falando. Isso aí que eu estou dizendo. Pequenos sinais. A revelação, né? Olhando agora, gente, eu vejo que ainda pode ter uma outra visita para que a gente possa conquistar esse trabalho, né? Olha aí. Então, por que é importante isso aqui que a gente falou aqui agora?
Porque às vezes você diz assim, não, eu fui na casa daquela pessoa foi tão dura, não tenho mais esperança. Mas é para isso que a gente tem que ter esse olhar atento para esses pequenos sinais que a pessoa dá de abertura. Tirar o chapéu, colocar uma camisa, ser simpático, oferecer uma água, oferecer uma comida, alguma coisa. Pequenos sinais de simpatia que a pessoa vai mostrando, que ela está se abrindo pouco a pouco para conhecer a verdade. Eu nunca esqueço o dia que eu fui com o pastor Fernando buscar fruta lá naquele sítio de Comaçu. E lá em Maninho, eu levei o pastor para perto onde estavam os filhos de Maninho, os netos dele, os outros trabalhadores lá que estavam trabalhando lá. Assim, umas 8 pessoas. E aí o pastor conversou com eles, e aí no final disse, eu posso fazer uma oração? Aí ele disse, pode. E eles fizeram essa mesma coisa que já disse. Tiraram o boné e já foram dando as mãos. Eu achei interessante mais isso. E porque dar as mãos foi uma coisa que eles já foram se dando as mãos. Tudo homem. Todos os homens trabalhadores. E quando o pastor propôs a oração, eles tiraram o boné e foram dando as mãos. E fizeram aquela roda. Voluntariamente. A gente não pediu para dar as mãos. E aí, talvez eu e o pastor não iríamos pedir para aqueles homens sujos que estavam trabalhando dar as mãos. A gente não ia pedir, mas era só homem, talvez não fosse comum para eles. Mas se eles entenderam que para fazer uma oração, eles tiraram os bonés e andaram logo a mão. O pastor até me falando isso. Foi marcante aquilo, eu não esqueci. Né? Pois é. Então, entendemos essa ideia. Pessoas abertas a falar. Agora nós vamos para o momento da história de Raabe, que é a mais conhecida, mais famosa. Ela sabia que quando o povo de Israel viesse, eles iam quebrar tudo, eles iam destruir tudo. Eles iam quebrar tudo. Não ia sobrar nada. Pois é. Ela sabia que não ia sobrar nada, então ela pensou assim. O que foi que os espíritos disseram a ela? Para ela ser salva. Um detalhe interessante. Ela pediu que fosse salva tanto ela como a sua família. Tem pessoas que não pensam na sua família, mas ela pensou em todos os seus parentes, seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. E ela disse, olha, eu quero que você salve todo mundo da minha família. Eu já ouvi uma pregação do pastor falando, assim, conjecturas, né? De que a gente tem a tendência de julgar que era uma prostituta. Mas naquela época, gente, não tinha INSS, não tinha serviço para mulher, se a pessoa não tivesse terras e gado e plantação, era difícil para a pessoa sobreviver. E que possivelmente esses pais dela talvez fossem idosos, ela não pudesse trabalhar, fossem doentes, quem sabe. E que ela talvez fosse prostituta por situação que não tinha outro meio de ganhar. E é tanto que a casa dela era em cima do muro, porque eles não tinham como comprar um terreno dentro da cidade. E então eles construíram a casinha dela em cima do muro. Ela era tão pobre que ela construiu em cima do muro, porque não tinha como comprar um terreno para construir a casa. Exatamente. Então, possivelmente, ela era prostituta por situações tristes que aconteceram na família dela, que quem sabe ela sustentasse até o pai e a mãe, por ser idosa, doente. Ou seja, e não era vantagem a casa estar em cima do muro. Na verdade era perigoso. Exatamente. Era também perigoso, porque quando os inimigos chegavam, eles atiravam logo. Pois é. No muro. Quando os inimigos chegassem para tirar as coisas, a primeira pessoa que ia ser destruída era a família de Raabe, que ficava logo em cima do muro. Quem estava dentro da cidade tinha mais chance de sobreviver. Só que Deus transforma a coisa perigosa, a coisa arriscada em bênção. Porque foi o fato de a casa dela estar em cima do muro que trouxe a salvação para ela. E qual foi essa salvação? Vamos, olha aí. Verso 14. Josué 2,14. Melhor, verso 17. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família do seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Agora, se alguém puser a mão em alguém
que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Então olha só, qual era a senha, qual era o sinal que ela tinha que fazer para ser poupada? Pois é. Agora, agora eu vou pegar vocês, porque agora eu vou lembrar vocês daquele sábado fatídico que eu fiquei 1 hora falando sobre a Páscoa, foi, Fred? Que vocês saíram traumatizados daquele dia até vocês aprenderem para que seria a Páscoa. Qual é a relação desse fio escarlate aqui com a Páscoa lá, na saída do Egito, do povo do Egito? Tudo bem, né? Exatamente. Ali, o fio escarlate era o símbolo da salvação. Quando o povo tocou os trombetes e as muralhas caíram, só aquele bloco ali onde estava a casa dela ficou em pé. Todo o resto caiu e o povo de Israel entrou e destruiu tudo, só ficou ela e a sua família que estava ali dentro. Eu fico pensando em Josué, e os 2 espias, né? Reunindo o exército todinho, reunindo dizendo assim: olha, gente, a casa que tiver o fio pendurado, vocês não tocam naquela casa. Vocês não tocam, senão, se tocar, vai morrer, nós vamos morrer também. Porque aquela casa ali, o povo que está lá dentro foi que salvou nossa vida. E eles creem que nós vamos viver para destruir. Não toquem, não se aproximem daquela casa que tem um fio. E assim, Deus diz a Satanás: a casa que tem o sangue de Cristo na porta, você não toca. Porque é uma casa onde as pessoas são santas, são consagradas a mim. E é sempre Jesus com seu salvador. Exatamente. Então, pode até tentar, mas não vai conseguir. Então a casa que tinha o fio vermelho foi poupada. As casas que tinham sangue na porta foram poupadas. E hoje as casas que têm o sangue de Cristo no coração, Satanás também não pode mexer. Amém. Amém. Casa de oração, E a última bênção da vida de Raabe. Raabe se casou com um homem chamado Salmão e o filho dela foi Boaz. Boaz se casou com Ruth. Boaz e Ruth tiveram Obed virou Jessé e Jessé virou rei Davi. E com o passar dos anos, daquela família saiu, nasceu Jesus. Olha aí? Então, Raabe teve a honra de ter o seu nome na família de Jesus, na linhagem de Jesus. Nenhuma linhagem na Bíblia tem mulheres. Todas as famílias da Bíblia, as cronologias, as árvores genealógicas, o homem gerou um homem, nunca se cita uma mulher. Mas na família de Jesus tem 4 mulheres improváveis. A primeira, não vou contar essa história, não vou demorar demais. A primeira é Tamar, depois vocês procuram. Depois vocês procuram a história de Tamar. Ela foi uma mulher bastante improvável, tem uma história bem complicada, mas que a graça de Cristo alcançou e o nome dela está na família de Jesus. Isso aí não foi. É por isso que eu vou contar, porque senão vocês vão deixar vocês curtir que querem mais. Então, a história de Tamar, aí depois teve Raabe, já contei agora, Ruth, que era uma estrangeira, moabita, também está na genealogia de Jesus, e Batseba, que era mulher de Urias, e participou de toda aquela história com Davi, né, do adultério, do assassinato, né? Mas que daquela união, depois a graça de Cristo alcançou, ela foi perdoada e o nome dela também está na família de Jesus. Então, tudo isso eu falei no fundo. E eu aqui não vai dar tempo de falar das genealogias, Um dos votos de Davi fala dos gibeonitas. Ele não sabe do teatro dos gibeonitas. Pois é. Ele não é o Oscar. Eles fizeram um filme. Ele é das horas que eu compartilho. Eu falo com isso todo dia no Zoom. Agora vocês têm que entrar. Aqui no sábado é para terminar em meia hora. Porque todo dia eu já falo isso. Eu vou botar os nomes. Mas o Zoom também é meia hora. Meia hora, nem a meia hora é toda dele. Mas ó, é meia hora por 5 dias na semana. Aqui é meia hora. Mas justamente, é pouco tempo, justamente porque eu já falei demais na semana. Entendeu? Então, vocês entram na semana, que aí vocês já vão conhecer essa história do dia e no sábado é só para resumir. Vamos lá, já acabou de povo.
prevaleceu. Vamos ver agora os gibeonitas. Josué 9. Mas assim que a gente chegar, a gente vai ver. Ó, a gente vai chegar, tá vendo? Qual foi a diferença e qual foi a semelhança de Raabe e dos gibeonitas? Olha aí. Mesmo contexto. O povo de Israel ia destruir as nações, ia destruir aqueles povos que estavam no meio do caminho. E aí, no meio dessa situação, o verso 3, Josué 9, verso 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Astúcia é a mesma coisa que esperteza, a mesma coisa de malandragem. Aqui não existe estratagema. Essa é mais antiga. Então, quando você ouvir Chapolin dizendo não contava com a minha astúcia, é não contava com a minha malandragem, com a minha esperteza. Nossa, é diferente. Era perto daquele lugar. Justamente por causa disso que o teatro deles não deu certo. Vamos ver. Não deu certo, eles conseguiram. Não, mas depois foram descobertos. Olha aí. Qual foi o teatro deles? Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer estava seco e bolorento. Ou seja, eles se produziram como alguém que estava vagando 40 anos. Aí, ó, foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, não é assim, é Gilgal, mas ó, ele disseram a ele e aos homens de Israel: viemos na terra muito distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco e tal. Aí o verso 9: esse seu céu veio da terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Então olha só, para resumir aqui, então eles fizeram todo aquele teatro para dizer que eles moravam bem longe e eles afirmaram que eles conheciam o Deus de Israel. E eles disseram a mesma coisa que Raabe disse: olha, a gente ouviu aquelas histórias, a gente sabe que vocês têm um Deus de verdade, um Deus que protegeu vocês do mar, que protegeu vocês dos egípcios, e agora a gente quer ser poupado da destruição, a gente quer que vocês, nós somos seus servos, façam com a gente o que vocês quiserem, mas a gente não quer, só não mata a gente, não destrua a gente. Aí, o que era para que Josué devia ter feito? Consultado a Deus. Como é que se consultava a Deus para tomar qualquer decisão? A pessoa, o líder do povo, ia até o sumo sacerdote, e aí o sumo sacerdote tinha no peito, aquela imagem que eu mostrei no Zoom, tinha uma estola, que era uma placa assim figurada, que tinha 12 pedras preciosas, uma para cada tribo de Israel. E em cima tinha duas pedras especiais. Uma pedra que era o urim e a outra que era tumim. Urim era a pedra do sim e tumim era a pedra do não. É como se fosse um semáforo de Deus, né? Toda vez que a pessoa o líder fazia uma pergunta para Deus: Deus, a gente deve atacar aquele povo? Se Deus dissesse sim, a pedra de urim ela brilhava. Se Deus dissesse não, a pedra de tumim ela ficava escura. Ficava é o poder de Deus, ficava uma nuvem escura em cima da pedra de tumim. Não era o poder que estava na pedra, era Deus. Deus usava aquelas duas pedrinhas para se comunicar. Aí você está dizendo, é fácil. Era tão fácil que conversa. É a mesma coisa que hoje, mesma coisa. Mesmo tendo essas pedrinhas que está dizendo que era fácil, eles nem consultaram. Eles confiaram no que eles acharam, que Josué disse: não. Josué caiu tanto na encenação ali na pesca que eles fizeram, que nem consultou Deus.
eles estão tão acabados, realmente devem ter vindo de longe. Vamos É para a pessoa ver que mesmo uma pessoa tão consagrada, mas ainda caiu na mostra uma falha. Todo líder, toda pessoa deve consultar Deus antes de tomar qualquer decisão. Não tome nenhuma decisão com base no que você já sabe, com base no que você já tem. É uma verdade parecida com Davi, né? Que ele não foi consultar a Deus. Exatamente. E aí o que aconteceu? Que eles descobriram o que Efésios tinha dito. Ó o verso 16. Depois de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles souberam, eles descobriram que aquele povo, na verdade, eram seus vizinhos e que moravam bem pertinho deles. Eles se vestiram, eles se produziram como se estivessem vindo uns 150 e 300 quilômetros de distância. Mas era. Chegou a ser assistente. Já um desespero. Mas como é que eles descobriram? Porque depois daquele episódio, eles caminharam 3 dias e chegaram na cidade deles. Ou seja, eles disseram como se estivessem vindo lá do Rio Grande do Sul. Só que na verdade eles moravam em Itajá. Porque a minha vida tem perna. Foi. Querem dizer que eles vieram lá de Joinville até aqui, se arrastando. Foi. Só que na verdade eles moravam ali no quilombo do Itajá. Pois é. Então vocês veem que Raabe e Gibeonitas eles mentiram. Mas qual foi a diferença da mentira de Raabe e a mentira dos Gibeonitas? Exatamente. Então, Raabe mentiu para salvar aqueles 2 espias, 2 servos de Deus. E os gibeonitas mentiram para salvar a própria pedra, para eles mesmos se protegerem da destruição. Isso quer dizer que tem mentiras que são melhores? Pois é. Isso quer dizer que Deus apoia a mentira? Não. Acontece que tanto Raabe quanto os gibeonitas caem naquele mesmo caso que Josué disse. Tinha um pouco a luz, tinha um pouco conhecimento. Mas o fato que é comum aos dois é que tanto Raabe quanto os gibeonitas tinham mais fé em Deus do que o próprio povo de Israel. Eles ouviram e creram, porque ela estava vendo, pecando, vivendo no trio. O povo, aquelas pessoas, nunca tinham visto Deus abrir o mar vermelho, assim como a gente. Nunca tinham visto a coluna de fogo, a coluna de luz, assim como a gente. Raabe e os gibeonitas nunca comeram do maná, assim como a gente. Mas eles confiavam mais em Deus do que o povo que comeu, o povo que viu, o povo que atravessou, o povo que ouviu Deus falando. Está vendo como a fé é um negócio? Eles viram e não acreditaram. Mas o povo não viu e acreditou. A fé é você decide confiar, você decide acreditar naquilo que você não está vendo. Mesmo eles falhando, mas a fé deles não recompensou a fé. Deus recompensou a fé deles. O que aconteceu com o resultado da mentira dos gibeonitas? Eles foram culpados, só que teve uma punição por eles terem enganado Josué, enganado o povo de Israel. Trabalhar. Você está assistindo, né? Você está assistindo, você está estudando, gosta assim. Tudo bem, gosta assim. Então, eles foram culpados, só que eles tinham que fazer agora uma coisa pro resto da existência deles. Todo mundo que fosse gibeonita tinha que ser trabalhador, tinha que ser escravo do povo de Israel, digamos assim. Só que a escravidão de tortura, né? Era só para serem trabalharem carregando água e rachando lenha para o santuário. Então, ó, Deus fez o seguinte: ó, vocês vão trabalhar nesse serviço pesado pelo resto da vida de vocês, só que uma coisa boa, vocês vão fazer isso no santuário, na casa de Deus. Então foi uma honra, porque seria humilhação, Deus transformou em honra.
Porque eles agora passaram a trabalhar na construção do santuário, todo o serviço do santuário. Todo dia precisava de lenha. Era cordeiro por cima de cordeiro. Todo dia precisava de lenha e de água para fazer todo o trabalho aqui. Então os gibeonitas, eles foram da humilhação para a honra por causa da fé que eles tinham em Deus. Então, gente, vamos encerrar essa lição com esse pensamento. Às vezes Deus nos ensina grandes lições com pessoas de fora. Tem pessoas de fora que demonstram ter mais fé do que as pessoas de dentro. Pessoas que têm os recursos, que têm a palavra, que têm a mensagem, mas mesmo assim já são teimosas em pôr em prática. Então, às vezes, Deus nos ensina com lições de gente que está lá, para que a gente aprenda a reconhecer os privilégios que a gente tem aqui dentro. E que a gente possa entender que a graça de Deus alcança todo mundo, não as pessoas que a gente acha que merece. A gente não merece. Lá no céu, durante 1000 anos, não sei se o Davi já deu esse estudo para você, não, entendeu? Já falou da volta de Jesus já? Falou, né? Então, durante os 1000 anos, no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que a gente achava que estaria lá e não vão estar, e pessoas que a gente achava que não ia estar lá, mas estão. Então, a graça de Jesus, ela é algo, como se diz, é escandaloso, porque é fora da nossa lógica humana. Que o amor de Deus, ele alcança e transforma qualquer pessoa que aceitar, que permitir ser transformado. Amém. Tá? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Dá vontade de não terminar, de ficar estudando aqui o dia todo. Nos ajuda, Senhor, a colocar essas lições em prática na nossa vida. Que nós possamos ter esse olhar evangelístico que o Senhor tem. De olhar para qualquer pessoa na rua e ver alguém, ver naquela pessoa alguém que merece receber a mensagem, que merece ser alcançado por tua graça. Que a gente possa olhar para essas pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho que o Senhor olha para nós. Nos ajuda, Senhor, a ter fé, mesmo sem ver. Raabe, os gibeonitas não tiveram a mesma experiência como de Israel, mas eles criam, e a fé deles foi recompensada. Aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti. Então, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa cada um que está aqui, e que à tarde nós vamos estar todos juntos para pregar a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. É só um aviso, de tarde, quem quiser participar lá